Dois homens na final de boxe feminino nas Olimpíadas de Paris. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Temos uma controvérsia bastante significativa que tem gerado muitos comentários. Eu estou me referindo à final de boxe feminino das Olimpíadas de Paris, onde esta final, final do boxe feminino, foi realizada por dois homens, por Imane Khelif, da Argélia, e por Lin Yuting, de Taiwan. Bem, antes de nós fazermos a nossa análise, vamos ouvir o que a ciência, o que a realidade tem a dizer sobre isto. E, para tal, veremos um vídeo da doutora Carla Bilinski, onde ela é pediatra neonatologista, onde ela vai fazer uma explanação, um esclarecimento sobre esta situação. Após o vídeo, nós faremos a análise. Sobre a fake news da luta de boxe. Foi noticiada que a boxeadora argelina Imane Khelif seria trans, mas ela é intersexo. Eu já fiz diagnóstico de bebês intersexo. E isso significa que quando nasce, a gente não consegue determinar se trata de uma genitália masculina ou feminina, ou seja, uma genitália ambígua. Quando a gente faz o cariótipo dessa criança, ou seja, análise genética, nós descobrimos se trata de um bebê XX ou XY. No caso da lutadora, ela é XY, ou seja, ela tem testículos. E esses testículos foram responsáveis pela produção de testosterona desde a concepção do feto. Níveis altos de testosterona no ser humano conferem características essenciais para os esportes de luta: agressividade, força muscular, densidade óssea, maior capacidade de recuperação, ou seja, é tudo que um atleta precisa. E é por isso que a argelina Imane Khelif tem sim uma vantagem considerável em relação à italiana Angela Carini, que desistiu da luta. Uma luta justa no esporte, ela é baseada na equiparação de peso, altura e, obviamente, de estrutura física. Como ficou claro pela doutora Carla, o que nós tivemos ali na final foram dois homens competindo no lugar de mulheres. Isso é fato. Agora, por que isso aconteceu? Qual é o objetivo final deste processo tão inaceitável para nós conservadores? Bem, isso acontece porque há uma diferença entre intersexo e transgênero. Intersexo foi o que nós vimos, foi a palavra da doutora Carla sobre as manifestações biológicas deste fenômeno. Agora, transgênero não tem nada a ver com biologia, não tem nada a ver com a realidade, não tem nada a ver com aquilo que se impõe diante de nós como fato. Transgênero é uma criação, é uma imposição humana que faz com que a realidade ela seja moldada de acordo com esta intervenção. Então, a ideologia de gênero e o identitarismo são significativos nesse processo. Agora, que processo é este? É muito simples. Este processo advém da mentalidade revolucionária, da mentalidade progressista, socialista, comunista, marxista, seja o que for. E que mentalidade é esta? O ser humano no lugar de Deus. Sim, porque nós, cristãos conservadores, nós cremos que o Senhor Deus, ele determina todas as coisas. Ele determina o sexo das pessoas, ele determina a história, ele determina os governos, ele determina a economia, ele determina tudo o que acontece no universo, através da sua providência. Ele criou e mantém esta criação por meio da providência. É dessa forma que nós cremos e era dessa forma que os antigos criam também, com essa visão na transcendência. O que vai acontecer nesse processo revolucionário? Esse processo revolucionário, ele vem dentro desse grande projeto da modernidade. Que projeto é este? De anular o Senhor Deus e estabelecer o homem como um ser divino. É isso. E como que este ser humano, este homem se torna divino? Quando ele tem o controle de todas as coisas. Então, começou
esse homem tendo o controle, ele tendo poder para determinar a política, o Estado, é o que nós vamos perceber na Revolução Francesa, e assim determinar o tipo de nação que deve ser construída, totalmente embasado numa reengenharia social. E isso vai ampliando no sentido de que o homem também passa a ser o senhor da história, o protagonista, aquele que conduz a história humana, é o indivíduo, é o ser humano, melhor dizendo, e não mais Deus. Deus não é mais senhor dos governos, senhor da história, não. É o homem. Esse homem, ele passa a ser um semideus ou um deus em toda a sua totalidade. E aí vem, né? Primeiro esse controle político, depois o controle econômico, o controle da história, e isso vai se desenvolvendo, chegando nesse ponto em que estamos, ou seja, o ser humano, o homem, ele também determina o sexo, o seu próprio e o das outras pessoas. Então, subverte-se aí aquilo que Deus determinou. Porque Deus determina que se nasça homem e mulher. E mesmo neste fenômeno intersexo, mas como nós vimos a doutora Carla explicando, existe uma contundência que aloca esta pessoa numa dessas polaridades, né? Masculino ou feminino. E aí, veja, mas a mentalidade esquerdista, a mentalidade revolucionária, ela não aceita isso. É por isso que hoje vivemos aquilo que eu chamo de esquizofrenia, de paranoia, da construção social, onde se tornou de fato uma loucura. E essa loucura chega a tanto que aí, agora sim, trazendo a realidade de Paris, a final de boxe feminina, que era um espaço reservado às mulheres, agora é tomado por 2 homens. E estes progressistas, eles não falam absolutamente nada. As feministas que deveriam lutar pelos direitos da mulher ficam caladinhas. E por que isto? Porque, de fato, esse movimento progressista e esquerdista não está interessado em pessoas, mas está interessado num projeto de poder. Que projeto de poder é este? Aos amiguinhos daqueles que são ditadores, ou os amiguinhos do partido, ou aqueles que fazem parte do partido político hegemônico, tudo. O resto da população, nada. Porque a população, ela é utilizada como meio, como massa de manobra para que estas pessoas, poucas por sinal, cheguem ao poder e usufruam, desfrutem das riquezas. Analise, dê uma olhada na história e veja e analise os países que foram roubados, foram assaltados pelo regime socialista, que é uma imposição. Quer dizer, o socialismo não é orgânico, não é uma coisa que vai, como vemos ao longo da história, para outros sistemas. Não, ele é imposto, por isso há um assalto, há um roubo da liberdade, do direito de ir e vir, do direito à família, direito a filhos. Quem aqui não se lembra que a China, o partido chinês, proibiu familiares de terem muitos filhos? Proibido, acabou, não tem mais o que fazer. O Estado determina tudo, tudo. Ele quer dominar tudo que existe. Ele quer dominar a família, os nossos filhos, tudo. E esse, de fato, é o objetivo, é o domínio. Porque a sensação de dominar traz àquele que está no lugar de poder, diante do dominado, satisfação plena. Por exemplo, há estudos que mostram que muitos dos assaltantes que têm uma arma na mão e subjuga aquele que está sendo assaltado, isso também traz a ele uma satisfação pecaminosa, depravada, diante daquele que está fragilizado diante dele. Então esse projeto de esquerda, esse projeto socialista, progressista, enfim, qual é o ponto final? É a sua revolta contra Deus. Existe uma revolta clara contra o Criador. E ele agora quer se colocar no lugar de.
E isso, obviamente, não acontece no momento da Revolução Francesa, no momento em que Karl Marx ele escreve suas bobagens. Não, isso acontece já muito antes, desde René Descartes. Quando René Descartes ele vai dizer que todo conhecimento advém, obviamente, do meu juízo, vem da minha racionalidade. Quando Kant, que é um importante filósofo idealista alemão, ele vai dizer que a realidade em si, ela não é absorvida, mas que nós construímos a realidade nessa relação entre o numênico e o fenômeno. O próprio Hegel, ele vai dizer que esse grande espírito, né, que rege a história, na verdade é uma grande razão, mas ele se submete à história porque ele precisa aprender, ele precisa se reconhecer nesse processo, ou seja, em todos eles, embora fossem deístas, ou seja, acreditassem em certa medida em Deus, mas diminuem a glória do Senhor Deus, diminuem o poder, diminuem o brilho do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador. Esse é o objetivo final oculto destes movimentos de esquerda. E de que maneira isso acontece? Quando o homem, o ser humano, quer se colocar no lugar de Deus, e ele determina tudo. Então ele vai determinar a economia, vai determinar a política, vai determinar o Estado, vai determinar o que as pessoas devem pensar e dizer, na tirania do politicamente correto, vão determinar a que sexo ele pertence, o que é moralmente correto e o que é moralmente incorreto. Então eles criam, por quê? Porque eles se veem como divinos. É isto, o ponto é este. É aí que nós encontramos o objetivo final. E esse objetivo, ele é alcançado para que estas pessoas que têm poder exerçam domínio sobre outras pessoas. Então é por isso que na final do boxe feminino em Paris foi assaltado, tomado por 2 homens, conforme a biologia, conforme nós ouvimos aqui a doutora Carla afirmar. E acabou, não há o que dizer. Um detalhe importante é que, acho que a Confederação Internacional de Boxe, acho que é esse o termo, determinou que Imane Khelif, né, a argelina, ela não poderia competir com as mulheres porque foi considerado homem, né, por conta dos exames que fizeram. Então, essa pessoa é XY, né, cheio de testosterona, testículo, etc. Mas as Olimpíadas não. Porque nas Olimpíadas o que vale não é a biologia, não é a equidade. O que vale é o projeto de revolta contra o Senhor Deus. E este projeto de domínio do corpo, da alma e do espírito das pessoas. Então, um evento como este, que tem suscitado tanta discussão, descortina o que está por trás desse grande movimento mundial progressista. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Você que não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, dá uma checada. C, compartilhe, comente, curta, aperte o sininho e ajude esse canal a crescer um pouco mais. E até a próxima.